Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez aqui com vocês para mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre de 2026, oportunidade que estamos estudando o Sermão do Monte e hoje nós estamos aqui, lição de número 4, a justiça de Deus e o sexto mandamento. Nesses versículos que nós vamos estudar, vamos aproveitar aí para a gente aprender aquilo que Jesus ele tem para nós nesta oportunidade. O nosso texto áureo está em Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O nosso esboço para essa lição de número 4, nós temos aí no primeiro tópico, o mandamento e seu aspecto exterior, verso 21 do capítulo 5. No segundo tópico, o mandamento e seu aspecto interior, que é o verso 22. E por fim, o dever implícito no mandamento, versos 23 até o verso 26. E vamos atingir, evidentemente, aí a nossa conclusão, a nossa aula. Na nossa introdução, eu leio: depois de afirmar que as boas novas do reino não substituíam, nem cancelavam, mas antes cumpriam a lei e os profetas em toda a sua extensão, e que seus discípulos estavam comprometidos com a justiça de Deus, considerando todos os mandamentos importantes, não apenas ensinando, mas cumprindo-os, o Senhor Jesus passa a comparar e contrastar, em diversos casos particulares, a superioridade dessa justiça, a verdadeira justiça do reino, com aquela dos escribas e fariseus, os quais usavam da letra da lei apenas para aparentarem ser justos, ao passo que, a pretexto de tradições e sutis interpretações, nutriam ódio, malícia contra o próximo em seus corações, sem se sentirem culpados por violar o sexto mandamento, que é: não matarás. Assim nós já vamos entrar no nosso primeiro tópico, que está aí no capítulo 5 e o verso 21, e com o nosso assunto aqui na nossa revista, pois agora, graças a Deus, nós temos uma revista de Escola Bíblica Dominical, e nós podemos agora acompanhá-la. Acredito que você já está de posse da sua. Vamos lá. É importante notar que, apesar do mandamento aludido
nesta passagem, Jesus não faz alusão direta ao que diz a Escritura, e sim aquilo que havia sido dito aos antigos, ou seja, não ao que eles liam como estava escrito, e sim ao que haviam ouvido e recebido de seus pais por tradição oral. Como vimos na lição anterior, os escribas e fariseus arrogavam-se a autoridade de interpretar a Escritura, considerando-se sucessores de Moisés no ministério do ensino. Contudo, diferentemente do legislador, do qual se consideravam discípulos, ao invés de aproximarem seus ouvintes do reino dos céus, eles os afastavam, pois a religiosidade que ensinavam se importava apenas com a aparência e não com aquilo que havia no coração. Através de inúmeros deveres e proibições de suas próprias invenções, faziam os mandamentos de Deus parecerem um fardo insuportável e por isso distinguiam entre mandamentos maiores e menores, convenientemente se escusando de cumprir as verdadeiras demandas da justiça divina. Nesse versículo aqui, ao qual corresponde esse nosso primeiro parágrafo, nós já vamos observar então Jesus chamando a atenção desse grupo de religiosos para essa religiosidade aparente e também na preocupação de estar agradando os homens, ou seja, vivendo só uma religiosidade de forma exterior. É exatamente o que Jesus aqui, ele vai combater, ele vai contrastar aqui com essas tradições com que esses homens aqui se utilizavam. Ao invés, como nós lemos, de fazer como Moisés fez, chegar o povo a Deus, eles, embora dissessem ser discípulos de Jesus, eles estavam afastando os homens de Deus e fazendo isso de uma forma muito dolosa. Então é isso que Jesus ele vai combater aqui nesse Sermão do Monte, nesse capítulo 5 até o verso 26, que nós nos propomos aqui a estudar. Mateus capítulo 23, que é a nossa referência, a nossa primeira referência aqui, que nós vamos fazer a leitura, no verso 1 até o verso de número 4, está escrito: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Aqui é uma característica muito própria daquele que é religioso. Mas que tipo de religiosidade? A religiosidade vazia, aquela que se preocupa apenas com a aparência. Então nós temos como característica exatamente isso aqui: impor sobre a vida de outros e exigir que as outras pessoas cumpram com aquelas regras, com alguns ditames, com algumas tradições, mas muitas das vezes quem impõe tal coisa, algumas pessoas como ensinadores, doutores, pregadores, até mesmo pastores, estão impondo as coisas para a igreja, mas de repente estão caindo em contradição naquilo que ensinam, e exatamente os fariseus e escribas, eles procediam dessa forma, dessa maneira. Então aquilo que fazia o povo carregar era um fardo muito pesado, que eles próprios, conforme Jesus disse, não queria movê-los nem com o dedo. Então vejam, isso nós estamos aprendendo aqui e nós percebemos a atualidade da palavra, dos ensinos de Jesus, pois nos nossos dias nós
nos deparamos com essa situação da mesma forma. Pessoas que querem exigir de outras aquilo que eles próprios não estão praticando direito. No verso 23, ainda desse capítulo, até o verso 28, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo, do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Nós vamos, no decorrer da nossa lição, cada vez mais entender isso que nós aqui acabamos de ler no nosso material de classe, como também isso que Jesus aqui ensinou, o que está no evangelho que eu acabei de ler. Nós vamos perceber exatamente isso aqui, porque aquilo que é exterior interessa para os homens, e religiosos gostam disso, de aparecer para os homens. Agora, o interior, que é o mais importante, que é onde o Senhor Deus, ele sonda, por incrível que pareça, eles não têm preocupação nenhuma em manter isso de acordo com a vontade de Deus. Então isso já fica bem claro que religioso não se preocupa em agradar ao Senhor, mas sim agradar aos homens. No segundo parágrafo ainda desse primeiro tópico, mandamento e seu aspecto exterior, nós trabalhar com essa parte, né, do lado de fora do homem, nós lemos assim: ao lidar com o sexto mandamento, não matarás, referência de Êxodo 20, verso 13, os escribas e fariseus limitavam-no ao seu aspecto meramente exterior. Isto é, como se Deus se portasse apenas com o ato consumado do homicídio, não fazendo caso dos pensamentos, das intenções, maquinações que engendraram esta transgressão, limitando o escopo do mandamento à forma da letra. Eles se sentiam confortáveis para fomentar rancor, ódio e inimizade contra o próximo, desejando-lhe o mal, podendo até exteriorizá-lo na forma de impropérios, ou seja, palavras de injúria, de escárnio, xingamento, desde que toda essa amargura não se consumasse em homicídio. Notemos ainda que ao ensinar esse mandamento, acrescentava a expressão: qualquer que matar será réu de juízo, que aqui se refere não ao juízo divino, mas sim ao julgamento pelas autoridades, as quais podiam inclusive isentar da culpa de sangue aquele que tivesse tirado a vida do seu próximo por engano, conforme os casos definidos pela lei. Temos as referências aqui das cidades de refúgio, em Números, também em Êxodo. Isso mostra que estavam mais preocupados em não serem julgados pelos homens, mas antes louvados por uma justiça exterior, aparente, do que terem suas verdadeiras intenções e pensamentos odiosos julgados por Deus. Como eu disse, no decorrer da lição,
nós vamos aprofundando a ideia e a explicação com relação a esse detalhe tão importante que nós temos aqui de religioso viver a letra da lei. Ou seja, se preocupar com a consumação, digamos assim, do pecado. Agora, tudo aquilo que antecedeu até o fato ser consumado, isso aí para eles não tem problema. De modo que, se não chegasse a consumar o pecado, então eles poderiam maquinar, engendrar, como nós aqui acabamos de ler no material, alimentar dentro de si rancor, ódio, inimizade contra o irmão. Chegar, por exemplo, em uma reunião, encontrar-se com um irmão que porventura tenha algum tipo de inimizade, ao ponto até de querer ir embora e não permanecer no mesmo local que esse irmão, isso não tem problema. Imagine isso. Então nós vamos, no decorrer da lição, perceber que o ensinamento do Senhor Jesus, ele é muito atual. Nós assistimos, infelizmente, muito isso na igreja. Pessoas que chegam a ensinar, pessoas que chegam a pregar a palavra de Deus, porém, fica alimentando ódio, ira, rancor de pessoas. Não importa se essa pessoa faça parte do contexto da sua comunidade religiosa. Pode ser também lá dentro da família, pode ser lá no contexto de trabalho, da sua vida profissional. Um cristão verdadeiro que quer fazer parte do reino de Deus e andar conforme a sua justiça, não pode alimentar tal tipo de coisa, ou um tipo de coisa dessa dentro do seu coração. E daí fica preso só na letra da lei. Por quê? Porque quer ser julgado pelo homem. E diante do homem, aí se veste aquela couraça, se veste muito bem, se apresenta muito bem, e pelo julgamento do homem é 10, tá? Impecável. Mas Deus conhece o interior desse coração. Então vamos prosseguir aqui com a nossa lição e entendendo melhor esta situação que Jesus está trazendo à tona. Pois é, quando nós ensinamos isso na igreja, e se há alguém presente nessa condição, como que você que está ensinando vai ser recebido por essa pessoa? Ela vai aceitar? Pois é, assim Jesus ensinava escribas e fariseus. E escribas e fariseus estavam sempre procurando Jesus e procurando nele alguma falha para o acusarem. Desta maneira também vive todo aquele que prega e ensina a palavra de Deus como realmente ela é. As pessoas ficam procurando defeito para depois apontar, mas não conseguem olhar para si e ver aquilo que a palavra de Deus está revelando. Não revelando para mim que estou ensinando, não revelando para a igreja, mas revelando para si mesmo que está ouvindo essa mensagem, que está ouvindo esse ensinamento. O intuito do Senhor é que você se converta desse seu mau caminho. Esse é o propósito. No nosso segundo tópico, nós vamos ler então o mandamento e o seu aspecto interior, do verso 22 do capítulo 5 de Mateus. A visão limitada e evasiva dos escribas e fariseus acerca deste mandamento, como de muitos outros, amparada na suposta antiguidade e autoridade de suas tradições, o Senhor Jesus contrapõe o verdadeiro sentido da Escritura, demonstrando que a lei não é carnal, mas espiritual, pois foi dada por aquele que não olha apenas o exterior, mas sonda os corações para julgar o homem por aquilo que ele é de fato, não pelo que aparenta ser ou parece ser. Como a palavra de Deus, que é o mandamento, vai de encontro
ao homicídio na sua raiz, isto é, no coração, onde nasce todo tipo de pecado na forma de pensamentos, intenções, contaminando o homem e tornando-o culpado antes mesmo de consumar o ato exterior. Religioso, escriba e fariseus. Então, para eles, quando é que vai ser pecado? Quando o ato for consumado. E aquilo que existe no coração, ninguém vai ver mesmo. O homem não pode sondar isso, não pode conhecer o que está lá dentro. Então se apegam àquilo que os homens podem ver. Aí vão maquiar a situação e para os homens parece muito bem. Mas lá dentro Jesus disse, sepulcros caiados. Agora, conforme nós estamos vendo nesse tópico, o mandamento, ele não só tem um aspecto exterior, ele tem também o seu interior. E não adianta ignorar isto. Não adianta passar por nécio em relação a isso aqui. Pois Jesus agora, além do aspecto exterior, porque Jesus disse para os fariseus e religiosos da época, vocês não podem desprezar uma coisa em detrimento da outra. Tem que fazer uma e também fazer a outra. É por essa razão que Jesus disse para aqueles que o estavam ouvindo, vocês devem fazer tudo o que eles dizem, mas nunca praticar como eles praticam. Por quê? Porque gosta de aparência. E a palavra do Senhor, ela não é somente aparência física, não, ela é também espiritual, como nós podemos ler aqui, né? A lei, ela não é carnal, ela é espiritual e foi dada por aquele que sonda os corações. Diz, os homens se impressionam com a aparência, com a oratória, com o discurso, né? A pessoa eloquente, uma fala bem colocada, como que impressiona os homens, mas Deus se impressiona com aquilo que está aqui dentro. Então, esse é o nosso alvo aqui agora, nesse segundo tópico. Os Salmos de número 119 e o versículo de número 96, como lemos aqui, ó, a toda perfeição eu vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Então não é restrito. O mandamento do Senhor não é somente na letra seca, de jeito nenhum. Ela também tem o seu sentido espiritual. E vai esse alcançar o mais profundo do coração do homem. Romanos capítulo 7 e o versículo de número 14, é um texto em que Paulo, ele realmente fala da lei, que a lei, ela é espiritual, ela é boa, a lei, ela é excelente, mas o homem, o problema está no homem, na sua natureza caída. Verso de número 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Então não adianta querer se apegar à letra da lei somente. O homem, ele é vendido sob pecado. Então a lei, quando alcançá-lo, vai revelar também o que existe escondidinho aí dentro do seu coração. Não adianta correr. Aí nós vamos ler um texto agora de Jeremias, que é a grande proposta do Senhor Deus. Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos,
E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vejam, a atitude, o comportamento, aquilo, a forma como eu estou agindo, está revelando o que existe aqui dentro de mim, do que o meu coração está cheio. Então, não adianta ficar enganando, tentando enganar ou se parecer bom para os homens. Você está sendo enganado e você está enganando também, né? Então eu vou colocar até em ordem aqui da seguinte maneira: não adianta você enganar e se enganar. Não adianta, não vai funcionar, porque a palavra de Deus é aquela que vai penetrar. Então, conforme nós lemos também do escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo de número 12. Vamos fazer a leitura desse texto, embora muitos de vocês já os tenham decorado. Está escrito assim, capítulo 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, não se deixe enganar. Você agindo de aparência, vivendo de aparência e recebendo o aplauso dos homens, veja como você está primeiramente diante de Deus. Aí, quando chega um momento desse de estudo, de ensino, desse nível aqui, dessa profundidade aqui que nós vamos trabalhar, tem muitos que não conseguem estar numa escola bíblica, não conseguem estar numa reunião de estudo. Por quê? Porque a palavra de Deus vai penetrar, vai sondar. O Senhor Deus, pela sua palavra, vai sondar o coração de cada um e não tem como se esconder. Embora até, não vou estar no estudo bíblico, mas não importa, aonde quer que você esteja, Deus, ele vai te alcançar. E tome cuidado, tu serás julgado pelas tuas obras. Isso é duro, né? É pesado, mas é a realidade. Agora, vamos ver nessa última oração, último período que eu li após a referência de Hebreus 4:12 aqui, no nosso material de classe, na nossa revista, e a palavra de Deus que deve estar no nosso coração, e lá ela vai sondar, e é exatamente que lá que está a origem de todas as formas de pensamentos e intenções. Pois é. Então vamos ler o texto de Mateus capítulo 15, verso 19, vamos voltar para o Evangelho. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Olha como que Jesus ele é enfático e realmente contundente com esses religiosos que querem ficar enganando outros e se enganando a si mesmo. De onde vêm todos os males em que os homens praticam? Então não precisa esperar se consumar determinados pecados. Já está dentro do coração, já está lá no profundo da sua alma.
ora, vai ser julgado pela palavra de Deus. O Senhor que sonda e conhece, sabe muito bem. Então, mais uma vez, vamos destacar, não adianta receber aplausos dos homens. Nós precisamos ser aprovados por Deus. Aí sim, aprovados por Deus, vamos também ser aprovados pelos homens. Mas primeiro Deus. Agora, para isso acontecer, realmente dentro de mim tem que estar de acordo com a justiça do reino de Deus, cumprindo os mandamentos e não me enganando, querendo enganar os outros. A palavra de Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 13, 14, 15. Olha, observe a sequência que existe aqui nesse versículo. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Um detalhe aqui do texto, a concupiscência é exatamente ela que vai ser despertada quando diante do homem aparece um engodo, aparece uma isca. A palavra engodo aqui é isca. Então, quando esse surge, vai despertar o que realmente existe dentro do coração do homem. E o que está lá? Você é cheio da palavra de Deus? A palavra de Deus habita em você abundantemente? Então essa isca, ela não vai surtir efeito nenhum. Agora, se você só vive de aparência, mas lá dentro está tudo cheio de podridão, então quando a isca aparece, um engodo surge, pronto, a concupiscência, ela é então ativada, ela é despertada e sendo concebida, dá então a luz ao pecado. E o pecado então sendo consumado, gera a morte. Quando o homem chegar nesse ponto de então já estar sendo aí realmente julgado definitivamente pela letra da lei, como os fariseus ensinavam, ora, ele já estava mal há muito tempo. Ele não está mal ali ele já está morrendo, mas já estava doente, já fazia tempo. De modo que o homem precisa ser tratado, não quando ele já estiver à beira da morte, mas ele precisa ser tratado, cuidado, ainda enquanto no início de uma doença. Então o maior problema do homem não é a prática do pecado, mas sim o que já estava ali dentro do seu coração, os homicídios, os adultérios, as mentiras, os enganos, já estavam ali dentro, olha, só sendo trabalhado dentro dele até esperar o momento em que surgisse o engodo, a isca, para então gerar pecado, sendo consumado, consequentemente, a morte. Jesus está tratando dos homens. Os ensinos de Jesus traz um alimento, traz o remédio para sarar o interior do coração do homem, para arrancar do homem todas essas mazelas, a fim de que ele não venha consumar o pecado. Ao contrário de religiosos que ficam aí esperando o momento disso acontecer, e quando acontecer já vem, já quer apedrejar, a exemplo daquela mulher que fora trazido por eles na presença de Jesus lá em João 8, já querem condenação.
Isso que o religioso ele quer. Mas ele quer também para os outros. Para si mesmo, não. Ele não está olhando para si. Ele quer manter uma aparência. No nosso segundo parágrafo agora, desse segundo tópico, o mandamento e o seu aspecto interior, nós lemos uma primeira parte desse parágrafo. Por isso diz o Senhor nessa passagem que disposições interiores, ou mesmo palavras que exteriorizavam a malícia ou a maldade do coração de alguém contra o seu próximo, ainda que considerados pelos escribas e fariseus como livres de culpa, pois não violavam a letra da lei, de fato sujeitavam o seu autor a algum tipo de juízo. E notemos que não era somente em caso de homicídio, mas aquele que sem motivo se encolerizar-se contra o seu irmão já havia cometido um ato passível de julgamento. Olha que coisa extraordinária que nós lemos aqui. A malícia ou a maldade do coração de alguém contra o seu próximo. Aqueles homens que se apegavam à letra da lei seca, que a letra dizia, não matarás. Então, ele daquela forma, com todo aquele ódio, com toda essa ira no coração contra alguém, mas ainda não matou literalmente essa pessoa, então não tem problema. Pode continuar vivendo. Pior, pode continuar no culto. Pode continuar se apresentando diante de Deus. Pode continuar ensinando, pode continuar pregando, pode continuar trazendo a sua adoração para diante do altar do Senhor Deus. Não tem problema. Afinal de contas, você ainda não consumou. Você ainda não pode ser julgado pela letra da lei, porque você ainda não consumou. Os ensinos de Jesus vão mais fundo, é mais profundo. O Senhor prossegue dizendo que aquele que proferisse na sua raiva, no seu ressentimento, palavras ofensivas e injuriosas contra o seu irmão, como raca, que é uma interjeição que exprime desprezo pessoal, que fica menosprezando as pessoas, cometeria uma transgressão grave, como se tivesse atentado fisicamente contra ele. Seu ato sendo passível de julgamento pela mais alta corte que havia entre os homens, o sinédrio. Então, uma pessoa com sentimento ruim contra o seu próximo teria também que ser julgado perante o sinédrio. Não bastava somente aí, então, esperar que acontecesse o pior. Então, eu deixei marcado para vocês no material aqui de classe, que você vai ter acesso, está aí destacado, aquele que sem motivo se encolerizasse contra o seu irmão, então esse aí já, então, praticou um ato passível de julgamento. O irmão não morreu, literalmente, todavia, ele está sofrendo por causa de uma ofensa. Então, tome cuidado com isso aí. Isso aqui é o aspecto interior da lei, do mandamento. Interior, aquilo que causa dentro das pessoas. Então, existe sim um aspecto não só exterior do mandamento, mas principalmente interior. Na segunda parte, agora desse parágrafo, e por último, aquele que chamasse o seu irmão de louco, no sentido de tê-lo e tratá-lo como tal, não estaria demonstrando outra coisa, senão aquele ódio que é o exato oposto ao amor que os súditos do reino devem ter uns pelos outros, e que é a raiz de toda a transgressão ao mandamento em análise, definindo aqueles que o nutrem em seu coração como verdadeiros homicidas, para os quais está reservado o juízo do fogo eterno.
vemos nesses 3 casos uma escalada de disposições e atitudes que são todas elas pecaminosas e, portanto, condenáveis, cuja gravidade Jesus ilustrou usando a linguagem jurídica da época. Então você se encolarizar com o irmão, ou seja, se irritar profundamente contra ele, perder a sua paciência, ou então sentir-se aí tomado por uma forte ira no seu coração. Esse primeiro aqui, essa primeira escalada de disposição e atitude é para o Senhor já motivo de julgamento. O segundo é chamar o seu irmão de louco. E um terceiro é chamar, o segundo é chamar de raca. E o terceiro, chamá-lo de louco, fazendo isso com intenção, com propósito. Então você já está sendo um homicida. Porque, por conta dessa sua atitude, um irmão está deixando, às vezes, de congregar, de estar em paz, de estar com a alma tranquila. Você está causando a morte espiritual dessa pessoa. Então, passível de julgamento. Gênesis capítulo 4, o versículo 5, é um texto também, graças a Deus, muito conhecido, e uma passagem bíblica também conhecida, e quero fazer a leitura. Capítulo 4, verso 5, até o verso de número 8. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Está aqui. Descaiu o semblante, irou-se contra o irmão, e daí? Consumou o ato. Agora, a situação de Caim é condenável só porque matou o irmão, só porque consumou o ato? Não, o Senhor Deus já o havia repreendido logo que se aborreceu, se irou e deixou entrar no seu coração o rancor. Então, veja, estar dentro de uma igreja, adorando a Deus, participando de culto de Santa Ceia e nutrindo ódio, rancor, mágoa por alguém, você acha que isso é agradável diante dos olhos do Senhor? Não, absolutamente não é. É necessário que haja aí um conserto. A proposta de Deus para Caim conserta isso. Isso está dentro de você, e também o domínio, o desejo, o teu desejo e o teu domínio sobre o pecado. Você pode controlar isso. Mas o que ele preferiu? Manter dentro de si o rancor, o ódio, a ira. E acabou então consumando o pecado. Que nessas aulas possamos estar atentos e aprender que precisamos nos livrar de sentimentos ruins. Isto não vai ser saudável em nenhum aspecto para nenhum cristão. Nosso terceiro parágrafo desse segundo tópico, do mandamento e seu aspecto interior, a essência também desse mandamento, nós lemos: existe de fato uma ira que é santa e justa, que nada tem a ver com o ressentimento pessoal, muito menos com ódio, mas que se origina
do zelo e amor a Deus ou ao próximo, e que pode levar a atos injustamente julgados de ódio ou raiva. Há vários exemplos dela nas Escrituras. Além disso, ao expor o alcance mais profundo da proibição implícita no mandamento, não matarás, Jesus também não afirma que a ira em si seja pecaminosa, mas sim irar-se ou encolerizar-se sem motivo, pois nesse caso pode já se tratar de uma manifestação do ódio, sempre condenável. Mas de qualquer forma, em razão da nossa fraqueza e limitada compreensão da justiça divina, a ira precisa ser devidamente mortificada, mesmo quando parece ser razoável, pois rapidamente pode escalar para o ressentimento, para o ódio e desejo de vingança. Quantas vezes na igreja eu já ouvi alguém falar, às vezes em estudos semelhantes a este, e a pessoa fala assim: mas não fui eu que provoquei tal situação, foi a pessoa que provocou. Tudo bem, mas se você que sofreu ficar alimentando dentro de você algum tipo de mágoa, de tristeza, isso vai escalonar, não adianta. Isso vai começar a crescer e você vai perder o controle disso. Então, antes que tal coisa aconteça, é melhor resolver o problema, não ficar alimentando. O caminho melhor para isso é buscar reconciliação, é buscar perdão. Gálatas capítulo 5 e os versos 19, 20 e 21, nós temos aqui nesse texto uma relação dos frutos da carne, que Paulo trata aqui com os irmãos da região da Galácia. Vou ler os versos 19, 20 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu percebo que na relação, nós lemos, a ira está presente aqui. Então não adianta ficar dando uma desculpa, se justificando para manter algo parecido dentro do coração. Isso não tem origem em Deus. Isto não faz parte do fruto do Espírito. É fruto da carne? Bem, se é, tem que ser então mortificada. Tem que ser lançado fora. Porque esse frutinho aí, ele vai crescer, de repente vai sair dele várias sementes, e outras aqui, ó, que vai também ser, então, depois dado, vai abrir um precedente para todas essas outras coisas que aqui estão relacionados. Andando na escritura um pouquinho mais adiante, a carta de Paulo aos Efésios, próxima carta aí, capítulo 4 agora, o versos 26 e 27, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, por algum motivo, ficou irado, e como eu disse no exemplo aqui, a outra pessoa provocou essa ira no seu coração, não peque. Ou seja, não dê vazão para a carne, para você cometer ou produzir outro tipo de fruto que vai ser pior do que esse sentimento que você está tendo. Então, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Vamos resolver isso.
porque se mantiver isto no coração, provavelmente estarás dando lugar ao diabo. É o que aconteceu com Caim. Voltamos ao nosso exemplo de Gênesis. Deixa isso ir crescendo aí até que então cometeu realmente um homicídio. Colossenses, capítulo 3, e o versículo de número 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Como Paulo também era profundo nesses ensinos. Porque não se pode alimentar tal coisa dentro do seu coração. Voltando aí para Romanos, capítulo de número 12, e agora o verso de número 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, quando você dar vazão para a vingança, querer se vingar, o que é que vai acontecer? Vai abrir a porta para a ira. E não pertence a nós a vingança pertence a Deus. Então é melhor sofrer um dano, perdoando, se humilhando e deixar Deus resolver a questão. Não nós mesmos querer resolver de uma forma ou de outra, que nós vamos acabar transgredindo o mandamento do Senhor e não da sua forma exterior, como os religiosos pensavam. Mas já vamos começar a transgredi-lo dentro do nosso coração, no seu aspecto interior. Chegamos no nosso terceiro parágrafo, o dever implícito no mandamento. Então nós já vimos o seu aspecto exterior, tratamos do seu aspecto interior, e agora vamos ver o que está implícito nele, a essência desse mandamento. E agora eu quero fazer a leitura com vocês da referência de Mateus, capítulo de número 23, capítulo 5, né? Mateus 5, o versículo 23, até o verso de número 26, eu vou ler. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Antes de fazer a leitura do material aqui de classe, eu quero fazer a observação do texto que li com vocês a respeito dessa lembrança quando for trazer a oferta, e eu me lembrar que, olha só, de que o meu irmão tem alguma coisa contra mim. Vamos explicar isso aqui. Se eu, na minha impaciência, na minha intemperança, no meu falta de cuidado, na minha falta de zelo, até falta de amor com o outro, eu aborreci o irmão. Eu perdi a paciência com ele, o xinguei e falei poucas e boas, a linguagem popular, para esse irmão. E esse irmão se aborreceu, ficou entristecido, angustiado, foi embora, triste. E eu causei um dano no coração dele, na alma, deixei a alma dessa pessoa amarga, por causa da minha atitude,
do meu comportamento, da minha ira. E eu estou consciente disso. Mas, como religioso que sou, continuei a minha caminhada. O irmão foi embora triste, aborrecido, por causa de quem? Por causa de mim. Fui eu que causei aquele dano. Agora, eu venho para diante do altar. Ele também vai vir para diante do altar. Agora, ele poderá ofertar, ele poderá apresentar-se diante do Senhor, embora esteja com o coração triste. Ora, ele não foi o causador. Eu fui. Agora, eu quando chegar diante do altar, trazendo a minha oferta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar a minha oferta, como Jesus aqui ensinou, retornar até lá e consertar-me com ele. Ele, lá, com a sua tristeza, com o seu aborrecimento, não tendo ira, não tendo ali ódio contra mim, porque se assim o tiver, ele também terá. Então nós vamos ter que nos consertar. Mas, se isso partiu de mim para com ele, ele só ficou triste, aborrecido, magoado, ele continua servindo ao Senhor. Eu preciso, na hora que trouxer a minha oferta, deixá-la e ir lá ter com esse irmão e consertar esse dano que eu causei. É imprescindível que eu faça isso. Senão, a minha oferta não vai ter validade diante de Deus. E aqui nós vamos ter uns versículos importantes para nós lermos e prestarmos atenção. Então eu vou agora para o material. Lembre-se que está aí marcado para vocês alguns pontos que eu quero chamar-lhes atenção, professores. Vamos lá. Tendo declarado o verdadeiro sentido do sexto mandamento e o alcance de tudo aquilo que ele proíbe, o Senhor Jesus passa a explicar o aspecto positivo da lei de Deus. Isto é, aquilo que a proibição implicitamente prescreve como o que deve ser feito. Não basta se abster de certas atitudes ou disposições interiores de cólera, ressentimentos e ódio, que conduzem o homem à transgressão do mandamento em qualquer sentido, seja ele literal ou espiritual. Mas é necessário substituí-las por uma atitude e disposição para a reconciliação. Aqui está, então, o dever implícito do mandamento, bem marcado para vocês aí, para depois lerem com cuidado, estudarem com mais cuidado, para vocês transmitirem isto. Então não basta você se preocupar com prática exterior daquilo que você leu na letra da lei, mas olha a atitude que tem que ter. Olha que coisa linda, substituir tudo isso aí, olha, substituir a cólera, o ressentimento, o ódio, qualquer outro tipo de sentimento ruim que de repente uma situação causou, substituí-las por uma atitude e disposição para a reconciliação. Eu sempre falo na igreja, o maior desafio do cristão nesses últimos tempos não são as aflições, as perseguições, tribulações, tampouco o inferno, de jeito nenhum. O maior desafio do cristão é praticar o evangelho, pelo qual ele diz ter sido transformado, feito um novo homem. Este é o grande desafio, porque no reino de Deus precisamos ter estas atitudes aqui, ó, e disposição sempre para reconciliação. Aquele que foi gerado de novo pelo Espírito Santo de Deus, gerado pelo poder desta palavra, que a semente que foi geminada em nós, foi gerada em nós, que fez com o seu poder nós ressuscitássemos dentre os mortos. Então, agora eu preciso ter disposição para a reconciliação. Se eu não tenho disposição para me reconciliar com alguém, então eu estou no lugar errado. O Senhor ilustra a importância e prioridade da reconciliação em duas situações diferentes. Primeira,
em relação ao tempo presente. Preste atenção nisso aqui. Embora os escribas e fariseus ensinassem que tudo aquilo que fosse trazido ao altar como oferta a Deus certamente seria aceito, não importando qual fosse a disposição interior do ofertante, Jesus aqui ensina que ninguém pode esperar ser aceito e perdoado por Deus. Marque isso aqui também, que é a finalidade do culto. Se não estiver pronto para perdoar, pedir perdão e se reconciliar com o seu próximo. Eu acredito que aqui está a chave do nosso estudo dessa lição 4, a justiça de Deus, e o sexto mandamento no seu dever implícito. Aqui, esse dever de reconciliação com o nosso próximo. Então, quando o ofertante vai diante do Senhor, vou voltar lá para Abel e Caim. Quando os dois chegam diante do Senhor, qual é o primeiro critério? Isso serve para todos aqueles que se achegam a Deus, para o culto. Você veio para o culto, qual que é a finalidade do culto? É ser aceito e perdoado por Deus, é ser reconciliado, é sair em paz, é sair aliviado diante do Senhor, ir embora para casa depois de um culto cheio da graça de Deus. Que maravilha, é isso que nós queremos. Todavia, quando os ofertantes chegam diante do altar do Senhor, primeiro critério do Senhor Deus é examinar o coração do ofertante. Caim e Abel, antes de qualquer coisa, de olhar as ofertas deles, Deus sondou o coração daqueles dois. Como estava o coração de Abel? Como estava o coração de Caim quando se aproxima diante de Deus? Pois é, irmãos. Depois, analisado o interior do homem. Agora o exterior não tem problema? Tem sim. Agora Deus passa para o segundo critério. Aquilo que nós trazemos tem que ser de primeira qualidade, tem que ser excelente, tem que ser extraordinário, tem que ser o melhor para Deus. Então, depois que passamos pelo primeiro crivo, que é o coração, o interior, agora o exterior vai ser analisado também. E os ensinos de Jesus, então, desprezam os mandamentos de Moisés, a lei? De forma alguma. Está, então, trazendo o sentido espiritual e o dever implícito em cada mandamento. De modo que não podemos ficar na letra. Todos aqueles que estão dentro de uma igreja, só vivendo de aparência, estão na letra da lei. A letra mata. O Espírito vivifica. E o que é o Espírito? É o que está, então, aí implícito nesse mandamento. É o sentido espiritual dele. Então não podemos, de forma alguma, estar diante do Senhor, batendo palma, cantando e falando em língua estranha para quem é pentecostal. Falando em língua estranha e alimentando um tipo de sentimento ruim contra quem quer que seja. Quem quer que seja. Por enquanto, estamos falando apenas de pessoas do nosso círculo de relacionamento, como irmão fraternal. O irmão dentro da igreja é também família e trabalho. Nem vamos entrar ainda na questão de amar inimigo. Se você não passar por esta lição aqui, em amar o próximo, como que você vai pensar em cumprir os mandamentos de Jesus amando o inimigo? Então, já pense bem, se vai avançar no estudo. Mateus capítulo 6, e o versículo de número 14 e 15, está escrito o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Há uma preocupação muito grande quando a gente fala de perdão de pecado, e muitas vezes se levanta
Ah, mas qual é o tipo de pecado que não tem perdão? Aí fala-se, né? Toma que o que Jesus ensinou é verdade, é lógico, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Agora, mas eu não blasfemo contra o Espírito Santo e nem quero praticar tal coisa. Não vou fazer isso. E realmente não faz. Não faz. Então, os seus pecados serão perdoados? Os demais outros vão ser perdoados? Só porque você não blasfemou contra o Espírito Santo? Não, se você blasfemar, esse aí realmente já não tem mais chance. Agora, e isso aqui que Jesus disse? Se você não tem capacidade, você não tem condição espiritual para perdoar o teu irmão, como que você pensa que os teus pecados serão perdoados? Desde quando? Então Jesus está dizendo, se não perdoar o irmão, não adianta comparecer diante de Deus com a tua melhor oferta. Deus não vai te receber. Pois para Deus receber um ofertante, este tem que ter os seus pecados perdoados. Tem que ser aceito por Deus. Agora, logo no primeiro critério já não passa. Você vai querer impressionar Deus com o quê? Vai querer impressionar Deus com a tua oratória, com a tua eloquência, com a tua habilidade de ensinar, com a tua habilidade de pregar, com a tua habilidade de cantar. Canta maravilhosamente, que coisa linda. Não, você está impressionando os homens, mas não impressiona Deus. Eu não posso querer me enganar, pensando que os irmãos vão me aplaudir aí, pelo estudo, pelo ensino, mas se o meu coração está alimentando algum tipo de sentimento ruim contra alguém, e eu não o perdoo, como posso pensar que Deus vai me perdoar? Mateus capítulo 6, verso 15, 14 e 15. Que profundidade, hein? Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Coloca limite não. Ó, desta vez, eu perdoei. Desta vez eu até estou tolerando. Mas da próxima vez, é assim que a palavra de Deus está ensinando? É assim o comportamento no reino de Deus? Não. Isso é comportamento diante dos homens. Então, não está fazendo parte do reino de Deus. Se quiseres andar no reino de Deus, tem que aprender isso aqui que Jesus está ensinando. É difícil de engolir, pois é. Ou então, não vai fazer parte, ou não faz parte, porque quem faz parte do reino de Deus tem condição espiritual para viver isso que Jesus estava ensinando. De outra forma, religioso, hipócrita, sepulcros caiados, igual fariseus, igual religiosos da época de Jesus. No nosso segundo parágrafo agora desse terceiro tópico. No segundo caso, em relação ao porvir. Então o primeiro foi em relação ao presente, agora você está caminhando com o irmão e ele está pedindo perdão e você vai perdoá-lo, vai liberar perdão para ele, para que Deus possa te perdoar, não é? Todos pecamos em muitas coisas e com facilidade nos ofendemos, nos indispomos uns com os outros. Aquele que na sua dureza de coração prefere não resolver sua disputa agora, por meio da humildade, do perdão, mas aguardar um tempo futuro para ver sua causa vindicada, corre o risco de, chegando o tempo do juízo, quando tudo será trazido à luz, sob o escrutínio da justiça e da verdade, quer dizer, essa sondagem profunda, esse exame, essa investigação minuciosa da justiça de Deus,
descobrir que a razão não estava a seu favor, ou talvez não estava de todo a seu favor, aí terá de pagar por tudo que deve, não mais perante o próximo, mas perante o justo juiz, sem possibilidade de perdão. Pense nisso. É melhor, então, o presente, esse aspecto do tempo presente da lei. Nós estamos juntos na caminhada, peça perdão, perdoe quantas vezes for necessário, para que no porvir, naquele último dia, então, no dia do juízo, não haverá mais oportunidade de perdão. Aí vai ficar ruim. Mateus capítulo de número 18, versículo 15, 16 e 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo outros dois, ou um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se não as escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Isso aqui é uma forma correta de fazer as coisas. E aí não vai ter problema para você. Agora você está respaldado, não é? O verso 23 até o 35, e esse aqui eu vou ler porque é a nossa última referência da aula e é importante. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga 1.000 que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Será que uma parábola dessa precisa de explicação? Somente vou fazer uma analogia. Alguém que me deve 1 milhão, melhor, né? Eu, diante de Deus, devia 1 milhão. E o Senhor, então eu pedindo graça, misericórdia, o Senhor perdoou essa minha dívida de 1 milhão. Aí eu tenho um outro irmão que me deve 100 reais. E esse irmão, em dificuldade, pede para que eu perdoe a sua dívida, ou então aguarde um certo momento para que, no tempo oportuno, ele venha me pagar 100 reais. E então eu venho agir com ele dessa forma, levando para o juízo diante dos olhos dos homens, da justiça dos homens, e quero receber tudo, de repente até com juros eu quero receber. Essa é uma parábola
que compara a nossa situação de pecado diante de Deus. E como que o Senhor Deus perdoou os nossos pecados. Como que agora, um pecado de um irmão contra mim, olha só, não está dizendo que não exista o pecado, a falha do irmão em relação a mim. Existe. Mas eu, como a natureza que tenho agora, a natureza de Cristo Jesus, eu devo perdoar os meus irmãos, assim como Ele também me perdoou. Com certeza, a nossa dívida diante dele era muito maior do que a dívida de um irmão para conosco. Como que nós não vamos perdoar? Isso aqui, meus irmãos, é o dever implícito no mandamento, que fariseu, que religioso não compreendiam ou não queriam compreender. Mas uma coisa não queriam praticar. Não tinha como praticar isso por causa da sua natureza pecaminosa. Nenhum homem que tem a sua natureza caída pode cumprir com esse mandamento do Senhor. Não tem como. Agora, aquele que já foi transformado pelo poder do Espírito Santo do Senhor, esse tem uma nova natureza e esse tem condição, então, de perdoar as dívidas. Vamos analisar, vamos pensar a respeito disso. A minha falta de consideração com os outros, a minha falta de perdão, a minha falta de compreensão pode estar indicando que eu ainda não tenho a natureza de Cristo. Estou vivendo uma religiosidade vazia, estou enganando os outros e enganando a mim mesmo. Vamos pensar sobre isso. Dessa maneira, nós passamos pela lição de número 4, a justiça de Deus e o sexto mandamento, com o seguinte esboço: uma introdução, o mandamento, seu aspecto exterior, o mandamento e seu aspecto interior e o dever implícito no mandamento. E agora, a nossa conclusão. Preste atenção nela. Ao explicar o verdadeiro sentido do sexto mandamento, Jesus demonstra como as demandas da justiça expressas na lei são complementadas pela graça anunciadas no Evangelho, pois aquelas só podem, ou seja, a justiça da lei, só podem ser legitimamente cumpridas na medida em que o coração, renovado pela virtude do reino dos céus, frutifica em paz, humildade e reconciliação e amor fraternal. De outra maneira, não tem como cumprir os mandamentos do Senhor. E não pense que os 10 mandamentos estão anulados, de forma alguma. Eles precisam ser cumpridos, mas só existe uma forma: nova natureza, um novo homem, a semelhança de Deus, criado segundo a justiça de Deus, estando em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí nós vamos produzir bons frutos. Cuidado, pelos frutos se conhecerá a árvore. Então, aqueles que pertencem ao reino de Deus são conhecidos pelos bons frutos, e aqueles outros são conhecidos pelos maus frutos, como religiosos, vivendo só de aparência. Assim terminamos a nossa lição de número 4, a justiça de Deus e o seu sexto mandamento, com esse esboço que está aí na tela para vocês, que eu já fiz a leitura. O nosso texto áureo de Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Assim terminamos essa nossa lição de número 4, aqui desse terceiro trimestre de 2026. Que Deus continue abençoando a todos vocês, e eu estou aguardando vocês para a nossa próxima aula já. Tá bom? Deus abençoe. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal.
canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.